Olá, queridos alunos do 8º ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de História, e essa terceira aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020, e hoje nós vamos continuar nessa aula a nossa conversa sobre o processo de independência no território brasileiro. Inclusive, eu trago a vocês na nossa primeira apresentação uma iconografia que faz referência ao processo de independência do Brasil, a proclamação da independência, um dos importantes marcos históricos no território brasileiro. E agora nós vamos tratar sobre alguns dos principais aspectos que caracterizam o território brasileiro no pós-independência, depois da independência, ok? Nós vamos estar falando sobre algumas características que marcam aí efetivamente esse acontecimento histórico. Após a proclamação da independência, o Brasil, é importante nós lembrarmos que o Brasil ele começou a organizar-se enquanto nação, ok? A primeira decisão, inclusive, a ser tomada era a forma de governo, a ser imposta aqui no território. E nosso país, inclusive, decidiu ir na contramão de grande parte do continente americano. O Brasil ele optou por transformar-se em uma monarquia, inclusive, e não em uma república, como outras diversas regiões no próprio território americano, ok? Na América do Sul, o nosso país, o Brasil, ele foi o único a transformar-se em monarquia. E na América Latina, além do Brasil, só o Haiti e o México tiveram experiências monárquicas. Olha só que interessante, gente. Certo? Então, com o processo de independência, o Brasil tornaria-se uma monarquia. Enquanto monarquia, o Brasil, o nosso país, precisava de um monarca, né? Isso é muito importante nós referenciarmos. E assim, Dom Pedro foi aclamado e coroado imperador do Brasil, inclusive, né? Tornando-se Dom Pedro I. Inclusive, muitos críticos da época, estudiosos, eles diziam que Portugal saiu do Brasil, aliás, Brasil saiu de Portugal, mas Portugal não saiu do Brasil, né? Justamente por termos aí Dom Pedro aclamado e coroado imperador do Brasil, sendo que Dom Pedro era descendente direto de portugueses, ok? Olha só que interessante, gente. Então, o período que Dom Pedro I ele governou o Brasil ficou conhecido como Primeiro Reinado, ok? Primeiro Reinado, e o reinado dele ficou marcado pelo autoritarismo, segundo os relatos históricos, segundo as referências históricas da época. Um símbolo disso foi a nossa primeira Constituição, inclusive, que foi outorgada, imposta, diga-se de passagem, para atender os desejos de Dom Pedro I. O imperador acabou renunciando em 1831, né? E com a renúncia de Dom Pedro I, nós teríamos aí início justamente ao período regencial. Inclusive, nessa segunda apresentação, que ora trago a vocês, nós temos aí uma iconografia que faz referência a Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que na época não tinha, ainda era menor de idade e não poderia assumir o poder político no território brasileiro, ok? Inclusive, né, aí nós teríamos o início do período regencial justamente por Dom Pedro de Alcântara, não ter ainda a maioridade, não ter esse pré-requisito constitucional para assumir o poder político no território brasileiro. Nós temos aí, então, o início do período regencial, que também é classificado por alguns historiadores como um período transitório do primeiro para o segundo reinado. Então, o período regencial, nós chamamos justamente o período regencial o período entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II no trono do Brasil. E está compreendido entre os anos de 1831 a 1840. É justamente aí o período regencial. Então, com a abdicação de Dom Pedro I, por lei, quem assumiria o trono seria seu filho, Dom Pedro II. No entanto, a idade de Dom Pedro II, que ainda era criança naquela época, não obedecia às determinações de maioridade da Constituição. Nesse sentido, o que acontece? Se tornou clara a necessidade da regência. Um governo de transição
Inclusive, como eu falei anteriormente, muitos historiadores classificam esse período como a transição, efetivamente, do primeiro para o segundo reinado, que administraria o país enquanto o imperador ainda não tivesse idade suficiente para governar, para desenvolver, assumir e desenvolver as práticas governamentais no território brasileiro. A regência seria trina, a princípio, formada por membros da Assembleia Geral, Senado e Câmara de Deputados. Nesse sentido, e diante da situação do país, nós teríamos também aí a adoção da regência provisória, que era uma questão de urgência, inclusive, naquele momento. O período regencial, didaticamente e a partir do cunho histórico, ele foi dividido em duas partes. Regência trina, que ocorreu entre os anos de 1831 a 1834, e regência una, que ocorreu entre os anos de 1834 a 1840. Naquele momento, a Assembleia ela possuía 3 grupos, que eram justamente os moderados, que era a maioria e representavam a elite e eram defensores da centralização do poder no território brasileiro. Tínhamos também aí os restauradores, que defendiam a restauração do imperador Dom Pedro I, ou seja, a volta de Dom Pedro I, e tínhamos aí os exaltados, que defendiam aí justamente o quê? A descentralização do poder no território brasileiro. Descentralização essa que, consequentemente, iria gerar ali uma mudança substancial na organização política do território brasileiro, como os exaltados defendiam aí na época. A regência trina provisória, por sua vez, governa de abril a julho, sendo composta pelos senadores José Joaquim Carneiro Campos, que era representante da ala dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, representando os liberais moderados, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava os setores mais conservadores dos militares, sobretudo o exército, inclusive, sobretudo no próprio exército. Mas, dentro de pouco tempo, o jogo político exigiu a formação de uma regência trina permanente, ok? Esta, inclusive, foi eleita em julho de 1831 pela Assembleia Geral e era composta pelo já integrante da regência provisória, Francisco de Lima e Silva, o deputado moderado José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Com isso, finda a provisoriedade da regência, inclusive. Nesse governo, como ministro da Justiça, é nomeado padre Diogo Antônio Feijó, ok? Que também teve um papel importantíssimo aí durante o período regencial. No entanto, queridos, mesmo com as mudanças, o país ainda enfrentava sérios problemas de governabilidade. A oposição entre restauradores e exaltados, inclusive, de um lado, e os regentes do outro, torna o cenário político bastante delicado no território brasileiro. Por segurança contra os excessos, Diogo Feijó cria a Guarda Nacional, inclusive, como uma forma de contenção, e de organização do território. Em 1831, teríamos no território brasileiro o arregimentando filhos de aristocratas em sua formação. A partir de 1833, a situação se agrava e conflitos internos começam a eclodir no território brasileiro. Muitos separatistas eclodem pelo país, ok? Inclusive, a cabanagem no Pará dá início à onda, seguem-se a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada e a Revolta dos Malês, inclusive na Bahia, e a Balaiada no Maranhão, que marcam aí o descontentamento e a desestruturação do período regencial e das práticas que vinham sendo exercidas na região. No ano de 1834, a morte de Dom Pedro I ela altera o cenário político, é importante nós frisarmos. A Assembleia ela passa a abrigar a disputa entre progressistas, defensores do diálogo com os revoltosos e regressistas, que eram adeptos da repressão às mesmas revoltas, as revoltas que estavam eclodindo no território brasileiro. E logo depois um documento é assinado, em 12 de agosto de 1834. Por esse documento, denominado Ato Adicional, conquista-se um avanço liberal, substituindo a regência trina pela regência una, inclusive, ok? A opinião pública, inclusive influenciada pelos liberais, contraria a Constituição
e aprova a declaração de maioridade em 1840, quando Dom Pedro II tem apenas 14 anos de idade. Inclusive, esse acontecimento ele ficou caracterizado como golpe da maioridade. Após a decisão, o jogo político tem como objetivo, para conservadores e liberais, controlar Dom Pedro II em proveito próprio, garantindo assim os seus privilégios, os privilégios que mantinham na região, no território brasileiro. E dessa forma nós temos aí o fim, efetivamente, do período regencial e o início do período imperial no território brasileiro, ok? Nós vamos ter aí, na verdade, o segundo reinado, quando Dom Pedro II assume o poder político e o controle das ações e estratégias no território brasileiro, ok? Na nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre Brasil Império, ok? O território brasileiro e o sistema imperialista que se constitui no território brasileiro, nessa região. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário. Até a nossa próxima aula. Cuidem-se. Tchau, tchau, gente.